Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para gravar mais esse devocional, para estar meditando com vocês na palavra poderosa do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre prioridades. O que você tem priorizado? O que é prioridade para você? E de que maneira você tem priorizado a sua vida e as coisas do Senhor? Então hoje nós vamos falar como Paulo ele priorizou a sua vida em prol do Evangelho. Aqui em 1 Coríntios 9, 26 e 27 está escrito assim: Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então, Paulo teve uma revelação profunda sobre o propósito de sua vida ao ser transformado por Jesus. Aquele encontro que ele teve quando caiu com seu rosto em terra diante da glória do Senhor Jesus fez com que ele enxergasse ou mudasse o seu rumo de vida. E então, de perseguidor, ele passou a ganhador de almas. Paulo foi o maior missionário mencionado pela Bíblia. Paulo ganhou muitas almas e Paulo também abriu muitas igrejas. Paulo foi um homem que se dedicou 100% às obras do Senhor, priorizou realmente o que era realmente de valor para ele, era a obra do Senhor, era a vida dele com Deus. Paulo fez uma escolha por não se contaminar ou por não casar. Porém, nós temos que entender que hoje nós precisamos priorizar a obra do Senhor, sim, mas temos que saber que a nossa primeira igreja é a nossa família. E por que eu quero frisar isso? Porque hoje, nos dias atuais, estamos vivendo tempos nos quais está se destruindo tudo que se chama família. Todo tipo de relacionamento tem sido destruído pela sociedade, ou melhor, a sociedade tem culpa? Não. Nós estamos nos deixando levar por tudo que tem sido trazido à nossa vida, à nossa mente. E sabe por que a gente deixa tudo isso acontecer? Não é porque a gente tem que andar conforme a moda, é porque a gente não tem prioridade na nossa vida. Porque se a gente tivesse prioridade na nossa vida, com certeza a gente ia entender que se priorizamos a Deus, Ele nos prioriza, Ele nos dá o melhor, Ele faz o melhor para a nossa família, Ele transforma, Ele faz a roda girar e quem está embaixo vai para cima e quem está em cima vai para baixo. Ele faz a roda grande passar dentro da pequena, Ele faz acontecer algo sobrenatural. E por isso que eu digo para você, quando você priorizar a Deus na sua vida, as coisas vão fluir de uma forma linda. Lá em João 13 está falando sobre o quê? Aleluia, Jesus. Ser um líder, ser um grande líder. E como é ser um grande líder? Jesus deu a receita. O grande líder, aquele que sabe liderar, ele não é autoritário, ele não é orgulhoso, ele não é melhor do que ninguém. O grande líder, o próprio Jesus, nos deu a receita. Ser um grande líder é preciso saber servir, é preciso saber ter reciprocidade, ter compaixão. E como que lá em João 13 está falando isso? Do dia em que Jesus lava os pés de cada um dos discípulos. E quando Pedro fala para ele, não, Senhor,
Não se humilhe, né? Não lave meu pé assim, isso é humilhação. Jesus diz para ele: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Mas sabe por que ele disse isso? Porque Jesus conhecia o que estava dentro do coração dele. Então, muitas das vezes, um gesto nobre não vem de pessoas pequenas, mas vem de pessoas com espírito, liderança, com espírito de que sabe o que está fazendo. Não se preocupe se as pessoas estão te humilhando, continue fazendo o que Jesus colocou no seu coração. Não se preocupe se por algum deslize você teve que ouvir coisas desnecessárias. Não se preocupe, porque Jesus está no controle de tudo. Ele só quer te mostrar que quando você prioriza Ele, Ele faz ao seu redor tudo se transformar. É como chegar numa nova estação. Quando saímos do inverno e entramos no verão. Aí vemos, aleluia, Jesus, entramos no outono, perdão. Por quê? Porque aí vamos ver as árvores frutificarem, florescerem. A primavera então se torna ainda mais lindo, claro, mas a mudança de estação traz um renovo para a nossa vida. E quando nós priorizamos o Senhor na nossa vida, assim como Paulo, quando ele diz que ele esmurra a sua carne, ele mata a sua carne para viver em espírito. O que é isso? Ele tomou a decisão de não fazer a vontade da carne dele, e sim a vontade de Deus. Quando você entra numa nova estação, está tudo seco, mas agora, se você chegar lá na Europa, as plantas estão começando a brotar, porque lá é a primavera agora. Então, as árvores vão começarem a brotar, a dar as folhas de novo. E aí depois vem o verão, que fica ainda mais lindo. Por que eu quero dizer isso para vocês? Aqui no Brasil não é diferente, nós estamos no verão, estamos numa estação maravilhosa, mas agora vamos entrar no outono. E no outono as coisas vão madurar. E quando uma árvore está cheia de frutos e ela madura, está na hora de colher. Oh, glória! O mistério está aqui. Priorizamos a Deus e entramos no tempo de colheita. O Senhor queima o meu coração agora para dizer para você: tome posse da sua colheita. Você me priorizou. Você mesmo em tempos difíceis não se esqueceu de mim. Você não apartou o seu coração da minha palavra. Você mesmo em tempos de guerra, em tempos de escassez, você se lembrou que quem tem o controle de tudo sou eu. Mesmo lá, afastado dos meus caminhos, você nunca deixou de se lembrar que é eu quem posso, que é eu quem faço. Por que eu estou dizendo isso? O Senhor conhece o nosso coração. Ele sabe o que tem aqui dentro. Ele sabe que tem muita gente dentro da igreja, mas a mente e o coração está fora. Mas Ele sabe também que tem muitos servos dele que estão como o filho pródigo, desejando comer as bolotas dos porcos para matar a fome.
mas o Espírito Santo de Deus te faz lembrar hoje que na casa do Pai tem fartura. Volte, porque o seu Pai está de braços abertos, te esperando, e tem grandes coisas para você. Priorize a casa de Deus, priorize o Senhor. Busque em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas Ele colocará nas tuas mãos. Não se preocupe se você tem hoje e amanhã você não vai ter. Amanhã Deus proverá. Oh, glória a Deus. O Espírito Santo de Deus te diz que o amanhã Deus proverá. Porque a oração que o Senhor Jesus nos ensinou é: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então, o de hoje o Senhor já preparou. O de amanhã Ele também vai preparar. Então, entenda que quem está no controle de tudo é somente o Senhor. Então, priorize Ele. Coloque Jesus na sua vida. Deixe Ele andar com você. Permita que Ele esteja dentro da sua casa, na sua família, na sua empresa, na sua escola. Por onde você andar, convide Jesus para estar com você. Porque Ele vai te conduzir por caminhos de águas tranquilas. Ele vai cuidar de você, Ele vai livrar, Ele vai te dar o melhor conselho, a melhor direção. Saiba que não há nada nem ninguém que possa impedir o agir de Deus. E aquilo que ganha foco na sua vida sempre vai expandir, sempre vai crescer. Se você tem colocado no centro da vontade de Deus, com certeza tudo na sua vida vai fluir. E quando você coloca o seu foco direcionado por Deus e em Jesus, tudo vai crescer. Então entenda que não é ser grande, é ser servo. Faça como exemplo que Jesus deu. O maior líder, o maior mestre de todos os tempos que já existiu e vai existir, o próprio Jesus Cristo, te dá um exemplo de liderança. Liderança não é pisar nos outros, não é mandar, é saber servir. Porque se eu não sei servir, eu não sei também ser líder. Como posso liderar se eu nunca fui liderado? Como posso saber liderar alguém se eu nunca me deixei ser liderado? Se eu sempre fui uma pessoa difícil, rebelde, então eu só vou alcançar os meus objetivos quando eu entender o verdadeiro poder de servir. E por que eu estou dizendo isso? Deus sabe, Deus conhece o teu coração e sabe os teus questionamentos. Quantas vezes nós reclamamos do trabalho porque o nosso líder é chato? Quantas vezes nós reclamamos do dia, né? Porque hoje só pegaram no seu pé. Pare, analise. Será que foi assim? Será que você não acordou num dia ruim e começou a olhar as coisas de forma negativa? Quando não estiver bem, faça uma oração e diga para o Senhor: Senhor, estou indo trabalhar, vamos comigo. Hoje eu preciso que o Senhor não permita que nada venha me afastar ou me atrapalhar
para que eu não perca o meu foco, que é estar, papai, fazendo o melhor para ti. Então, você vai olhar o dia com outros olhos. Pai, hoje eu não acordei bem, mas o dia vai ser lindo. Coisas maravilhosas vão acontecer. Coisas lindas vão acontecer. Use a sua boca para profetizar tudo o que você quer que aconteça. E você vai ver a diferença. E eu não estou dizendo isso só por dizer. Muitas vezes eu já tive que fazer isso, porque a gente tem dia que acorda de mau humor, vamos dizer assim. Não é todo dia que a gente está bem. E ao invés da gente agradecer, porque a gente acordou, a gente já acorda resmungando. Então vamos fazer o contrário. Vamos respirar, tomar um copo d'água, agradecer a Deus pelo presente ganhado, que é o dia de hoje, e fazer do dia de hoje o melhor da nossa vida. Por quê? E volto a dizer, nós só temos o hoje. O ontem já foi e o amanhã pertence a Deus. Então, se você tem algo para fazer, de bom faça. Se você tem algo para perdoar, perdoe. Se você tem alguém para dizer te amo, diga. Se você tem alguém que você está com vontade de dar um abraço, corra até essa pessoa e dê um abraço nela. E saiba que o seu dia de hoje começa bem quando você é grato a Deus. Coloque tudo nas mãos do Senhor e diga a Ele que o dia de hoje é o dia da sua vitória, é o dia de receber a sua bênção, é o dia de viver o sobrenatural. Então tome posse dessa vitória. Saiba que você é mais que vencedor. Em nome de Jesus. Eu hoje profetizo uma bênção mais que especial na sua vida, que é o melhor desta terra. O Senhor vai mudar aquela situação. O Senhor vai visitar o seu celeiro. O Senhor vai multiplicar e expandir tudo o que você colocar na mão dele. Foca. Coloque Senhor em tudo o que for fazer e você vai ver tudo mudar. Entenda que o que você prioriza na sua vida é o que vai ganhar força. É como dizer o que eu alimento mais tem mais poder. Então, se eu alimento a minha raiva vai ter mais poder. Se eu alimento o meu amor já vai ter mais poder. Então, alimente o seu melhor, a sua melhor versão. Alimente o seu espírito e deixa Deus conduzir você para o melhor. Saiba que o Senhor hoje te dá uma nova aliança, te dá para você um novo nascimento. Tome posse da sua vitória, receba do Senhor a sua bênção e priorize sempre as coisas que o Senhor colocar no seu coração para fazer. Beijo no seu coração, até amanhã para o próximo devocional.